A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, no capítulo 22 de Mateus, a partir do versículo 34, os homens indagaram de Jesus qual seria o maior mandamento. Todos os irmãos sabem a resposta. Acredito eu que sim, né? Mas Jesus então respondeu, assim como os homens daquela época também já sabiam. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. E só a Ele prestarás culto. Olha o que Jesus fala. Só a Deus prestaremos culto. E o que seria o culto, irmãos? Culto seria colocar a Deus sobre todas as coisas, assim como o próprio Senhor Jesus colocou, né? O Senhor Jesus, ele sempre enaltecia o Pai. Eu fico, às vezes, bastante entristecido quando vejo as pessoas mudarem a verdade das coisas. Então, Jesus, naquela época, ele falou que amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Olha, assim como Jesus fez. Jesus veio em obediência ao Pai para nos resgatar. E assim Jesus fez. Jesus fez e com certeza, irmãos, ele era um homem obediente, manso e humilde. Aí perguntaram para Jesus e sobre o maior dos mandamentos. Jesus sem titubear, irmãos, sem titubear. Por quê? Porque Jesus, ele é o verbo de Deus. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus nunca falou como ele mesmo, mas ele falava segundo ouvia do Pai. Não necessariamente Jesus era Deus, como as pessoas hoje em dia querem colocar Jesus como Deus. Mas Jesus, ele era o servo manso, humilde e obediente. Assim como ele se colocou. Jesus se colocou dessa forma e os apóstolos testificaram as palavras de Jesus nas Escrituras Sagradas. Mas, infelizmente, homens querem interpretar a palavra o tempo todo, irmãos. Os homens têm dificuldade em obedecer a palavra. Os homens têm dificuldade em seguir o que está escrito. E aí ficam usando termos como escatologia, termos como dialética, termos como termos variados para justificar as mudanças que eles querem fazer nas Escrituras. E essas mudanças, irmãos, eles fazem justamente para beneficiar seus próprios interesses. Por quê? Porque quando se modifica a palavra de Deus, quando se modifica as palavras de Jesus, que foi enviado por Deus para nos resgatar, os homens querem tomar posse das palavras de Deus. E eles tomando posse das palavras de Deus, irmãos, eles fazem atrocidades. O apóstolo Pedro, ele já tinha nos advertido que eram homens que nos seduziriam com suas palavras, com seus jogos, com as suas sutilezas, irmãos. E hoje em dia a maioria dos irmãos se deixam levar por homens e esquecem-se de ouvir a Jesus, de ouvir literalmente, porque as palavras de Jesus, elas são acessíveis a todos nós. Basta olharmos o que Jesus literalmente está falando e seguir. Mas aí os homens vêm, entendeu? Anulam o que Jesus está falando, anulam muitas vezes o que os profetas do passado falaram para ouvir os chamados profetas de hoje.
para ouvir os chamados pregadores de hoje, para ouvir os chamados homens iluminados, homens que receberam revelações de Deus. Ora, irmãos, quando Jesus abriu os braços, ele falou: Pai, tudo está consumado. Se Jesus conseguiu realizar todas as coisas, toda a obra, a ponto de se doar para nos salvar, que foi o maior gesto do Senhor Jesus, e ele falou: tudo está consumado. Então tudo foi realizado. Não precisa de homens virem depois de Jesus e falar: mas não é bem assim, é de outro jeito, anulando as palavras dos antigos profetas que Jesus reiterou, que Jesus veio e deu pleno sentido. Jesus não aboliu as palavras dos antigos profetas, mas ele deu pleno sentido nas palavras, fez assim com Miqueias, fez assim com todos os profetas, inclusive com Moisés. Mas aí os homens perguntam para Jesus. Mas ao mesmo tempo que os homens perguntam para Jesus, os homens não querem ouvir a Jesus. Os homens de hoje, por exemplo, não querem ouvir Jesus. Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e só a Ele prestarás culto. Mas o que os homens fazem hoje? Os homens colocam Jesus como Deus também, e criaram uma terceira pessoa que é o Espírito Santo, que na realidade é o próprio Deus, porque Deus é Espírito, assim como Jesus nos ensina. Jesus é que falou isso, que Deus é Espírito, e que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, irmãos. Ora, irmãos, adorar em espírito e em verdade, por quê? Porque em espírito você vai adorar com toda a sua essência, e em verdade você vai fugir do mal e procurar sempre realizar as coisas de Deus. Mas os homens não querem assim. Os homens preferem ouvir as outros homens e esquecerem as palavras de Jesus. Ok, irmãos? Então, irmãos, vamos refletir, porque tem algo mais. Jesus ainda falou. E o segundo mandamento é igual ao primeiro, igual, irmãos. Por quê? Porque quando Jesus fala que o segundo mandamento é igual, irmãos, e se refere às pessoas, aos seres humanos, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus fala? Jesus fala que devemos amar o nosso irmão. Mas por quê? Porque o Espírito de Deus habita no ser humano, mesmo naquele homem mau. Por quê? Porque o homem mau sabe fazer coisas boas também, e faz coisas boas. Então, irmãos, vamos observar as palavras de Jesus e vamos ouvir a Jesus sempre, irmãos. Sempre, irmãos. Não vamos abolir as palavras de Jesus e em detrimento das revelações dos homens de hoje em dia, em detrimento das ditas interpretações do contexto atual, da dialética e assim por diante. Tá bom, irmãos? Então vamos ler a palavra, vamos colocar a palavra em prática, porque os verdadeiros servos de Deus, eles ouvem a palavra e colocam em prática. Para assim, irmãos, serem no dia do julgamento, não rejeitados pelo Senhor Jesus, como muitos serão, mas sim, irmãos, sermos acolhidos e ser tidos como benditos do Pai. Benditos do Pai, assim Jesus falará. Vamos então, irmãos, clamar ao Senhor, vamos vigiar, vamos orar e vamos buscar, irmãos. Porque aquele que bate, a porta se abre.
Aquele que pede, recebe, e aquele que busca, irmãos, incessantemente, achará. São as palavras de Jesus. Então vamos agir segundo a palavra de Jesus. Ok, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos. Que Deus abençoe a família de todos. Fiquem na paz do Senhor Deus Todo-Poderoso e de seu ungido, Yahushua HaMashiach. Fique com Deus.